Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hélio aqui na voz e hoje a gente tá aqui nesse quadro que é o Bionerd Responde, onde eu, sou o Bionerd, respondo a algumas perguntas, nada impressionante, né? E essas perguntas a gente pega aí em várias redes, Instagram, Twitter, próprio YouTube, os comentários que são deixados aí. Então se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí também. Então já é importante, claro, que você siga a gente em todas as redes, todas elas estarão aí na descrição. Além disso, muito importante também, tá rolando o nosso curso contínuo de hematologia, é um curso ao vivo, já temos mais de 10 horas acumuladas, então se tornando membro, esse é a forma para você ter acesso, tá? Ao se tornar membro, você pode dar um pause nesse vídeo aí e apontar para esse QR Code que está aparecendo para você. E aí você se tornando membro, você tem acesso a esse curso. Claro, as aulas que já foram gravadas e, obviamente, também a todas as aulas que estão sendo realizadas ao vivo, tá? Então, qual foi a primeira pergunta que a gente teve? Na verdade, essa daqui foi uma dúvida sobre uma imagem que foi postada, né? A Elane Cohen comentou o seguinte: neutrófilo, basófilo ou eosinófilo? Difícil diferenciar. E ela estava falando dessa imagem aqui, que a gente postou realmente em todas as redes. E aqui, pessoal, a gente só perguntou que célula que é essa e qual a alteração que está presente nela. Então, resposta para responder a pergunta dela, né? A gente tem aqui um neutrófilo e a gente tem uma alteração presente nele que a gente chama de granulações tóxicas. De novo, respondendo a pergunta dela, por que não seria um basófilo? Porque o basófilo ele tem tradicionalmente ali aquelas granulações grosseiras de coloração púrpura, a gente nem consegue ver a segmentação no núcleo dele, tá? Neutrófilo ele tem aqui tradicionalmente de 3 a 4 lóbulos, tá? O eosinófilo, ele teria aí as suas granulações alaranjadas e, geralmente, com 2 lóbulos. Então, são esses granulócitos e a própria dúvida dela, né? Através dessa mensagem aqui, esse comentário aqui. Então, temos o neutrófilo e presença de granulação tóxica. A gente conseguiria, focando nos detalhes de cada uma dessas células, saber se era um ou se era outro, certo? Mas aqui é uma alteração importante desse neutrófilo que tem que ser reportada, beleza? Próxima pergunta, a gente tem aqui: qual o valor máximo de potássio compatível com a vida? Bem, o potássio a gente sabe que é um dos mais importantes íons aí, que está envolvido principalmente em impulsos elétricos, né? Então tem envolvimento direto com o coração. Pessoal, quando a gente fala assim de valor compatível com a vida, isso se torna um pouco subjetivo, porque eu já vi casos extremos em que o indivíduo, o paciente, ele está lá normal e aquele índice ali não teve nenhuma interferência, aquele parâmetro não teve nenhuma interferência, por exemplo. Então isso fica um pouco subjetivo. O que a gente vai ter aí como padrão? Exatamente os valores de referência, né? Esse potássio ali está circundando ali o 3,5 até 5,5. E aí a gente também tem os valores críticos. Eu tô olhando aqui agora, por exemplo, para os valores do PNCQ, que ele fala ali de valor crítico para potássio, por exemplo, menor que 2,8 mmHg e maior que 6,2. Ou seja, chegando aí próximo a esses valores, ou até valores menores, né? Isso depende de indivíduo para indivíduo também. São situações de extremo risco para o indivíduo. Então, como padrão, a gente sempre vai utilizar ali valores de referência, né? Valor incompatível com a vida fica subjetivo, a não ser que você pense em valores extremamente absurdos, porque tem exceções, beleza? Tem até um vídeo sobre potássio, tem 2 partes dele, vou deixar aí os links na descrição para vocês assistirem também.
Próxima pergunta, então, que a gente teve. Quais os principais marcadores bioquímicos na infecção? Por esse danadinho aqui. Eu não falo porque o YouTube ele pode me dar um pequeno bloco ali. Se a gente falar sobre o nome desse indivíduo aqui. Mas vocês estão vendo, né, qual é a pergunta. E na verdade é assim. Para esse tipo de infecção, a gente não tem tratamento. Não tem tratamento. Não tem tratamento. Então, o que que os médicos eles vão fazer, né? Eles vão acompanhar, principalmente aqueles casos de se o indivíduo ele já tem alguma doença de base, alguma doença crônica, né? Que a gente já sabe que eleva o risco aí de óbito. Então, ele vai acompanhar. Então, não existe um teste específico, né? Ele monitora. Então, tudo que é marcador, principalmente se ele tiver as doenças aí crônicas, por exemplo, diabetes, se ele é cardíaco, ele vai ficar prestando mais atenção nos marcadores cardíacos e assim vai. Então, ele, por essa infecção, ele vai pedir realmente um número elevado. Normalmente esse paciente ele vai estar internado, né? Se ele estiver clinicamente mal, então ele vai estar sendo acompanhado. E vocês sabem que em hospital a gente tem um corpo maior realmente de testes. Você tem testes para tudo e ele vai fazer esse acompanhamento, certo? Próxima pergunta também do YouTube, no nosso vídeo de linfócito atípico, linfócito reativo, veio da Miraci Rolf, ou Off, sei lá. Quanto normal? Então, ela quer saber aqui, ou ele quer saber, que é um nome que serve para homem e para mulher, não sei. Desculpa aí se estiver fazendo confusão. Mas então, qual que é o valor normal mesmo de linfócito reativo? Você pode até pegar alguns laudos ali e ver que alguns deles falam que é 0, tá? Até recebi uma pergunta no privado lá do Instagram de uma moça que teve essa mesma dúvida e ela havia se curado recentemente da infecção desse vírus aí. Então tudo tem um contexto, né? Mas outros laudos, se você pegar, a gente tem ali o valor exatamente de 5% mais ou menos. Linfócitos reativos, linfócitos atípicos, é uma célula como outra qualquer, ou seja, ela tem a sua representatividade, então acho que 0 é um exagero, né? Aí a pessoa já fica preocupada se tiver algum valor acima disso. Então, aliás, tem até um laudo meu aqui, não vou mostrar porque tem algumas informações pessoais, fala que o normal é exatamente de 0 a 5, certo? Crianças ali normalmente, por estar desenvolvendo a sua imunidade, esse tipo de linfócito ali, ele vai ser mais comum, sei lá, 7, 8, certo? Vai ser mais comum para crianças. Claro que tudo tem que ser investigado. A gente tem que se lembrar sempre que cada paciente ele tem um histórico, ele é diferente do outro. Então não se preocupe se você tiver só o aparecimento de 5%, aqui no meu caso, valor de referência desses linfócitos reativos. E a última pergunta de hoje tem assim, Maria Neves, aqui foi uma pergunta do YouTube. Fiz um exame, deu começo de pneumonia, pode ser isso também? Isso aqui foi uma pergunta no nosso vídeo sobre granulações tóxicas, então ela está com dúvida se o aparecimento dessas granulações tóxicas elas podem vir decorrentes aí da pneumonia. Bem, levando em consideração que se trata de uma infecção, as granulações tóxicas elas estão mais presentes, é mais comum da gente ver elas em infecções bacterianas. E como principal causador da patologia, né, o pneumococo, uma bactéria, então está de acordo, certo? Então a gente pode ter sim um aparecimento das granulações tóxicas, que é uma alteração aí qualitativa dos neutrófilos, que a gente até teve aí na primeira pergunta, a gente pode ter sim a presença dele. Fica restrito à bactéria? Obviamente que não, só é uma situação mais comum. Aliás, pode até aparecer
certo? Você que é analista pode aparecer até de forma artefatual devido a uma má coloração ali do esfregaço sanguíneo. E o aparelho, ó, ele não consegue identificar isso, é você quem vai lá e visualiza, certo? Então, respondendo a Mariana, pode ser sim, mas é claro que a gente precisa aí de testes mais específicos. Só pelo aparecimento ali das granulações tóxicas, você não fecha o diagnóstico, né? A gente precisa de testes mais específicos. Pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Então você já sabe, ó, pode mandar a sua dúvida aí nos comentários, mandar nas outras redes sociais, vão estar todas aí na descrição também. Se você tiver interesse em aprender mais sobre hematologia, a gente está com um curso contínuo de hematologia, o link também aí na descrição, que automaticamente você, ao se tornar membro, tem acesso a ele também, certo? Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal, muito importante isso. Até a próxima. Tchau, tchau.